Agora, você falou sobre milícia aí, né? Hoje estamos lá com dois presos, né? Na verdade, três. E o Rodrigo Pimentel esteve aqui, né? Foi um bom episódio, né? Rodrigo Pimentel já esteve no Fala Guerreiro 3 vezes. Estamos negociando a quarta. Ele já esteve comigo também. Ele me ligou, quando me ligou eu estava viajando. Exatamente para conversar sobre aquela situação do Rivaldo. Falei, cara, estou viajando, cara. Entendeu? E depois a gente conversa. Aí depois ele esteve aqui. Essa situação, até... Você sabe que eu conheço algumas pessoas que pediram na minha rede social para publicar alguma coisa em relação ao Rivaldo, das manifestações, né? Uhum. Cara, mas qual a tua opinião sobre isso tudo, mesmo porque não adianta, a manifestação não vai liberar o Rivaldo. É o advogado que vai ter que mostrar lá alguma coisa. A situação é difícil, não é, Romo? É uma situação bem delicada, mas ela é esquisita nos comportamentos que foram adotados até agora em relação ao Rivaldo. Nós fizemos um episódio específico sobre isso. Nós ouvimos o Pimentel e ouvimos também a Verinha do Jornal Globo. Fomos muito criticados por isso, chamados de corporativistas, olha só. Só que nós usamos a técnica. O que acontece? A Polícia Civil recebeu esse caso. Nós estamos falando do assassinato da Marielle e do Anderson. Da vereadora, do motorista. E um caso grave, uma autoridade e seu motorista foram brutalmente assassinados. Isso carece de uma resposta rápida, mas as coisas nem sempre são simples. Né? 6 anos, né? Um homicida que está disposto a praticar esse tipo de crime, ele não comete esse crime de qualquer maneira. Então ele não vai deixar as coisas muito fáceis para quem vai investigar. Esse é um ponto. O Rivaldo tinha assumido a chefia da Polícia Civil 2 dias antes, eu acho, se eu não me engano. Posso estar equivocado, mas acho que 2 dias antes. E nomeou para o caso nada mais, nada menos que um dos melhores delegados que a Polícia Civil tem na investigação de homicídio. Foi o doutor Geniton, que foi o responsável pela investigação do caso Patrícia Scioli, a juíza que foi assassinada por policiais militares 7º Batalhão lá em São Gonçalo. E o Geniton não tomou conhecimento se tinha coronel, se tinha policial envolvido. Ele investigou e entregou o resultado. Chegou para a DH para assumir. Primeiro ponto. Se eu quero encobrir um crime, eu vou colocar o meu melhor delegado nessa matéria para investigar isso. Como é que é, professor? Bom, o Rivaldo, ele trabalhou durante muito tempo na Subsecretaria de Inteligência da antiga SESEG. Então, se tem uma coisa que o Rivaldo, que o Rivaldo não é uma pessoa desprovida de conhecimento, desprovida de intelectualidade. Ele não é essa pessoa. Professor. Ele não daria, vamos assim dizer, mais popularmente, não daria esse mole. E o Geniton foi para lá e não foi de qualquer jeito. O pessoal, mas o Geniton demorou muito para começar as investigações. Espera aí. O que eu soube, através dos jornais, inclusive, da Vera, que estava com o Geniton quase que diariamente, e esteve comigo no podcast, que a Vera me disse, foi que o Geniton falou, eu vou começar essa investigação quando eu tiver conseguido transferir a minha equipe para cá. Porque eu quero essa investigação sensível e eu quero fazer com quem eu confio. E o Geniton e sua equipe foi o responsável pelas investigações que chegaram ao Lessa e ao Écio de Queiroz, executores dos crimes, executores do crime. Uma vez com Écio de Queiroz e Lessa preso, quando a investigação começava a se desenrolar, vai haver resultados, em algum momento a própria Polícia Federal trouxe direções que atrapalharam a investigação. Peraí, segura um pouco essa linha aqui, vamos ver essa linha que a Polícia Federal está trazendo. Era outra direção na época, né? Era uma outra direção. Era uma outra linha de investigação. Peraí, segura essa linha, ou seja, eles travaram. Houve uma morosidade aqui nesse momento por responsabilidade da Polícia Federal. De pessoas da Polícia Federal, não da Polícia Federal, né? Não da instituição Polícia Federal, mas de pessoas que trabalham lá. Qual o interesse? Não sei. De repente eles realmente acreditavam que podia ser aquele outro lado, mas isso acabou travando aqui. E não se confirmou. Não se confirmou e ele voltou para cá.
fez todos os pedidos e quebras e solicitações a órgãos de provedores de internet, quebra telefônica, tudo que ele podia fazer, ele fez. E chegou aos dois autores, aos dois executores. Falta o mandante, né? Écio de Queiroz e Lessa. Lá dentro, a Polícia Federal consegue 2 delações premiadas. A primeira do Écio, que foi estranhamente anulada. Eles não foram para a imprensa dizer por que anularam a delação premiada do Écio de Queiroz, que não tem nada a ver com a do Lessa. Diferente. Não batem. As delações premiadas não batem. E a do Lessa, que é réu confesso, teve fuzis apreendidos na sua casa, né? Mas nenhum que teria... Então, mas estou querendo dizer que é um criminoso. Mas não, criminoso quanto mais. Sofreu um atentado quando fazia segurança de um bicheiro do Rio de Janeiro. Então, só estou trazendo o perfil de quem é que está fazendo essa delação premiada e o tanto de crédito que deram para ela. Bom, 479 páginas. Tá? Eu tive que ler porque eu queria fazer um episódio comprometido com a verdade. Em todo o tempo, eu falei com quem nos assistia. Leiam o relatório. E o Rafael disse mais especificamente, não confie em ninguém nesse momento, nem em nós. Leia o relatório. O relatório são 479 páginas, que consiste basicamente em repetir o que a Polícia Civil já tinha feito. Ora, se a Polícia Civil não é de confiança, o trabalho que foi feito, não a Polícia Civil. Se pessoas da Polícia Civil, no caso, o Rivaldo e o Giniton, para a Polícia Federal não são de confiança por conta dessa delação do Lessa, peraí, então vamos rever tudo daqui. Essas provas foram produzidas porque, de repente, nem o Écio de Queiroz, nem o Lessa foram executores. Mas, espera lá, vamos dar crédito aqui pro Lessa, que até onde eu acompanhei, ele não apresentou. Não basta eu dizer... Que foi fulano. Ó, em tal dia, inclusive, ele me ligou. Ó, essa conversa minha aqui com ele. Não basta isso. A delação premiada, ela tem que estar somada a uma série de outros acervos probatórios, mas não vamos nos deter a isso. Nós estamos falando de uma delação premiada, de um criminoso quanto mais, que tinha ali a possibilidade de tirar o Giniton, por exemplo, que era testemunha de acusação, e colocar como suspeito. O que já dá outro poder, outro peso à declaração, à oitiva do Giniton. Então, Rivaldo protegeu ou não protegeu, encobriu ou não encobriu, manipulou ou não manipulou a investigação para que não chegasse aos autores e mandantes, aos executores e mandantes. Eu não sei. Mas esse relatório não é suficiente para dizer que fez. Não é suficiente. E, ao contrário do que disse o Lewandowski, ministro da Justiça, à época da prisão do Rivaldo, quando ele disse caso encerrado. Não pode, né? O caso não está encerrado. Não tem como. Não tem como. Política. Não existe solução simples para caso complexo. Não é uma delação premiada de um criminoso que vai dar fim a uma investigação da complexidade que é o bárbaro homicídio da Marielle e do Anderson. E você acha que tem muita água ainda para rolar debaixo dessa ponte? Né? Tem muita água, porque existe uma delação premiada que apontava uma direção completamente diferente, conforme eu falei, e existe uma outra delação no intuito de acusar as pessoas que tiraram a minha liberdade, né? No caso Lessa, ele está delatando as pessoas que tiraram a liberdade dele. É importante frisar que, se fosse realmente para encobrir os mandantes do crime, o Giniton, ele teve todas as oportunidades de fazer isso. O Lessa poderia ter ido embora do país, ele tinha passaporte. Já estava alinhado para ir embora. Só que a polícia soube antes e antecipou o dia da operação para prendê-lo. Esse era um ponto. Não, irmão, a operação está programada para daqui 2 dias e ele vai fugir? Deixa fugir. Se eu quero encobrir, deixa fugir. Esse era um ponto. Outro ponto, meu irmão, olha, se ele tiver armado, faz com que pareça uma legítima defesa.
Ele tá armado, né? A agressão atual é iminente. Se tiver com a arma, você neutraliza o camarada ali e tem a justificativa da excludente de ilicitude. Mas, pelo que eu pude apurar, tudo isso... Você leu, né? Tudo isso com base na leitura do relatório e informações de jornalistas, inclusive, como a Vera. A Vera. Como a Vera. Das principais. Como colegas que ficaram sabendo o negócio. Ninguém que eu conversei foram as pessoas que trabalharam o inquérito. Não quero falar com essas pessoas. Porque, afinal de contas, esse processo ainda está rolando. E eu, na condição de comunicador, sendo policial, eu não quero cometer o deslize de trazer informações que não são para ser trazidas. Então, eu me ative às informações que qualquer popular pode ter acesso. O que não pode é o seguinte, a pessoa olhar para uma reportagem da televisão e com base na reportagem da televisão falar, foi ele porque a emissora tal falou, em 5 minutos de reportagem. A mesma emissora que costuma a dar 10 minutos, 15 minutos numa reportagem no principal programa de jornalismo deles de domingo, não fez uma nota. Eu fiquei esperando. Falei, será que eles vão soltar aqui no programa de domingo deles? Foi uma questão política mesmo? Pode ter sido? Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu acho que era mais no sentido de, meu irmão, precisamos dar uma resposta a isso, porque a gente cobrou da Polícia Civil que demora muito, e tá com a gente, daqui a pouco, com vocês demora também? A gente precisa dar uma resposta, mas, conforme disse, alguns equívocos foram cometidos porque não existe resposta simples para caso complexo. O caso é complexo. Enquanto isso, o cara tá lá, hein? O Rivaldo. Sem ter sequer sido ouvido, tá? Ele não foi ouvido. Mas os outros dois também não, os irmãos Brazão não foram. Também não foram ouvidos.